suas redes sociais, o senador Harold de Oliveira solicitou que jornalistas investigativos se aprofundem em relações suspeitas de parentes de ministros do STF e de seus escritórios de advocacia. Harold declarou: alguns ministros do Supremo possuem parentes ligados a escritórios de direito que advogam para autoridades com ações no STF. Pior, podem estar, inclusive, sendo remunerados com dinheiro de origem ilícita. Bom tema para jornalismo investigativo. Quanta coisa para consertar. Ademais, o parlamentar elogiou a postura do ministro Marco Aurélio. Ele citou: o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Quem diz é o ministro Marco Aurélio. Temos um magistrado no Supremo que, com lucidez e responsabilidade, reconhece o desvio de finalidade da Corte para o viés político. Renovam-se as esperanças. O senador também criticou as ações de Edson Fachin, ministro do STF indicado por Dilma Rousseff. Ele assestou: o senhor Fachin tentou aprovar no TSE a absurda proposta de crime de abuso de poder religioso. Só uma mente equivocada de esquerda não percebe que a internet tornou esse conceito totalmente sem propósito, anacrônico. A comunicação na internet é desintermediada e interativa. Anteriormente, o senador comentou denúncias do jornalista Alan dos Santos e a postura do ministro da Justiça do governo Bolsonaro diante de exigências do STF. O parlamentar declarou: mais reação contra o autoritarismo de ministros do STF. Agora o ministro da Justiça não atende pedido de Carmen Lúcia sobre dossiê antifascista. Parabéns, ministro. Seria oportuno o Senado romper o silêncio e instaurar um processo de impeachment. Basta um para botar ordem na casa. Ficou claro que a denúncia do Alan dos Santos se encaixa no perfil da CPMI, do inquérito e da lei das fake news, que buscam criar provas para caçar o presidente Jair Bolsonaro e seu vice no TSE. Atenção, nação brasileira, é bola ou búrica, ou é Bolsonaro, ou será o comunismo. Presidente, de início, digo que não estamos a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não estamos a julgar habeas data no que sonegadas informações. Estamos nos defrontando com um processo objetivo. Mais especificamente, com uma ação direta de inconstitucionalidade. E a sabença geral que esse controle pressupõe ato normativo abstrato e autônomo, ato emanado do Parlamento, lei em sentido formal e material, decreto regulamentador não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. O que nós temos em jogo? Temos em jogo uma lei. E, presente o processo objetivo, faz-se o cotejo dessa lei apontada como inconstitucional com a lei das leis, que é a Constituição Federal. Mais do que isso, atuamos no campo precário e efêmero, muito embora a extensão dos votos não transpareça que isso está ocorrendo. Sou de uma época, presidente, em que o relator Dilma Din sempre levava um voto estruturado e os demais integrantes do tribunal, como vogais, votavam de improviso. Votaram, como eu costumo dizer em um linguajar bem carioca, de gogó. Mas, considerado uma lei
de 1999, veio acordar um partido e ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de implemento de medida cauteladora, sempre a pressupor relevância da matéria e risco de manter-se com plena eficácia o dispositivo atacado. De início, é dado presumir, não estou afirmando que isso ocorra, que esse partido não é da sustentação do governo, que esse partido é um partido de oposição e utiliza o Supremo como instrumento para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço no que se tem a origem da ABI, Serviço Nacional de Informações, e se diz que hoje se tem na presidência da República um titular de direita. Como julgador, recuso-me, presidente, a votar a partir de preconceitos, a partir de ideias pré-concebidas. Julgo a situação concreta segundo as balizas do processo, pouco me importando que por trás do processo se tenha este ou aquele quadro. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê
ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado.